Olá, você entende a diferença e sabe as características de cada regime de previdência? O regime geral de previdência, os regimes próprios de previdência, a previdência complementar. Vamos falar um pouco sobre isso logo após a vinheta. Bem, vamos direto ao assunto e o tema do vídeo, já deixei claro na introdução, é descrever as principais características e diferenças entre os regimes de previdência no Brasil. Primeiro vamos falar do regime geral de previdência, depois dos regimes próprios de previdência e a previdência complementar. Primeiro, no conceito geral, por que falar de previdência, né? A previdência impacta a sociedade. A previdência social é muito importante para todos nós, para a sociedade em geral, e com o decorrer do tempo nós vamos dando mais importância para isso, né? É essencial para garantir a segurança financeira na aposentadoria. Por isso, é muito importante pensar desde cedo sobre isso, embora não seja o mais habitual, talvez, né? Muitas vezes as pessoas só param para pensar na questão da previdência, da aposentadoria, quando a situação já está mais próxima de acontecer. Está acontecendo na sociedade uma coisa muito boa. Em geral, nós estamos vivendo mais. A expectativa de vida da população tem aumentado ao longo do tempo. Isso é muito bom, porém, para a Previdência, se torna uma questão a ser considerada seriamente, porque isso pressiona os sistemas, né? É só nós pensarmos. As pessoas vivem mais, consequentemente, é necessário ter mais recursos para pagar as aposentadorias e pensões por mais tempo. É algo que a sociedade deve discutir e deve considerar como um assunto de extrema relevância pensando em previdência, pensando em aposentadoria. Mostrando aí, em resumo, então, os três principais pilares da previdência social no Brasil. Primeiro, o regime geral de previdência, que tem contribuição obrigatória. Ele abrange os trabalhadores da iniciativa privada, então, quando se fala em regime geral, nós estamos falando de INSS, atende aos servidores de entes públicos que não têm regimes próprios. Para quem não sabe o que é regimes próprios, já vamos falar sobre isso. E também atende aos servidores públicos comissionados, aquelas pessoas que trabalham no serviço público, mas não fizeram concurso, estão lá por algum tempo, de forma comissionada, eles contribuem para o INSS. E o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Ele tem contribuição obrigatória, assim como no caso do regime geral, quer dizer, as pessoas que lá trabalham são obrigadas a contribuir, em determinados percentuais, isso pode variar de uma situação para outra, de um regime de previdência para outro, mas são obrigados a contribuir, e ele abrange os servidores efetivos dos entes públicos, ou seja, dos governos estaduais, dos municípios e outras esferas do serviço público, que possuem regime próprio. São mais de 2.000 regimes próprios de previdência no Brasil, os chamados RPPS, mas nem todos os municípios, por exemplo, possuem um regime próprio de previdência. Os que não possuem, a contribuição vai ser para o INSS. Terceiro pilar, a previdência complementar. Essa é uma poupança voluntária. Ela é, portanto, facultativa, não é obrigatória. E ela visa suplementar o benefício que a pessoa, o empregado, o servidor, vai obter quando se aposentar, seja do regime geral, seja do regime próprio. Há diferenças em regras, abrangência e gestão, e eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, aliás, são muitos detalhes, e a ideia desse vídeo é falar de forma abrangente nos conceitos gerais de cada um desses regimes de previdência. Dando sequência, então, agora focando no regime geral de previdência social. Então, ele é administrado pelo INSS, que é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Previdência Social, abrange, como eu disse no slide anterior, os trabalhadores da iniciativa privada e servidores não efetivos, servidores públicos não efetivos. É um regime obrigatório e contributivo. Características principais: como ele é financiado, né, de forma tripartite, ou seja, há contribuições dos empregados, dos empregadores e do governo. A aposentadoria se dá por idade e tempo de contribuição. Já vou falar em seguida sobre as mudanças, algumas características necessárias para a aposentadoria, que houve alterações importantes de 2019 para cá.
Eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2025, só para pontuar no tempo. E os benefícios concedidos pelo regime geral incluem aposentadoria, pensão, auxílios, salário maternidade e outros. O regime geral de previdência, após a reforma da Previdência de 2019, que se deu pela emenda constitucional número 103, portanto, que trouxe alteração na Constituição Federal, condições básicas aí, idade mínima, 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. Tempo mínimo de contribuição, 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Cálculo da aposentadoria, média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994. Valor base do benefício, 60% dessa média, que foi citada aí, mais 2% para cada ano que exceder o tempo mínimo. Ou seja, para atingir 100% da média, os homens vão ter que atingir 40 anos de contribuição e as mulheres 35 anos. Mas reforço o que está em amarelo lá em cima. Essas regras são para aqueles trabalhadores que ingressaram no sistema, no regime geral de previdência, após 13 de novembro de 2019. E quem já estava trabalhando e ainda não se aposentou? Vamos então para o próximo slide. A regra de transição, para quem já contribuía antes daquela data, mas não havia implementado todos os requisitos necessários. Nesse caso, a idade mínima é de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para ambos. Outros detalhes devem ser analisados caso a caso, como a regra de pontos, idade progressiva e pedágio. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes e no final do vídeo eu vou divulgar um e-mail onde vocês poderão enviar suas dúvidas, que nós responderemos com a maior presteza e com a maior rapidez possível, além dos comentários que podem ser deixados aqui no próprio YouTube. Então, continuando ainda sobre esse assunto, vale destacar aqui o aplicativo Meu INSS, que é um ótimo caminho para fazer simulações, tirar dúvidas, sejam dúvidas gerais, sejam dúvidas específicas. Regimes próprios de previdência social. Eu estou falando no plural, apesar do termo estar no singular, porque, como eu disse agora há pouco, são mais de 2.000 regimes próprios de previdência social no Brasil. O que são os RPPS? São os regimes exclusivos para servidores efetivos. Eles são criados e mantidos por entes federativos, como municípios, governos estaduais, e cada ente tem regras próprias dentro de parâmetros gerais que são comuns a todos. E eles são baseados em leis e normas e regramentos já estabelecidos e bastante conhecidos de quem lida com esse assunto. Características dos RPPS. Uma característica interessante é que o RPPS só paga aposentadorias e pensões. Então, auxílio, maternidade e outros benefícios desse tipo, ou similares a esse, não são pagos pelo RPPS, são pagos pelo Poder Executivo. Por exemplo, o município de Cabo Frio, onde eu trabalho atualmente. O IBASCAF só paga aposentadorias e pensões. Se houver alguém recebendo, digamos, um auxílio maternidade, quem paga isso é a prefeitura, através do órgão competente dentro do Poder Executivo. O RBPS tem permanente foco no equilíbrio financeiro e atuarial. O que significa isso? O objetivo da gestão é sempre buscar o equilíbrio entre as suas condições financeiras e as suas obrigações atuariais, ou seja, as obrigações que o regime de previdência tem com as pessoas que vão se aposentar ao longo do tempo, pagar as suas aposentadorias e pensões ao longo de muitos anos. É um programa de certificação institucional e modernização de gestão dos RPPS definido pela Previdência Social, pelo Ministério da Previdência, e tem como pilares três pontos muito importantes: a área de controles internos, a atuação na educação previdenciária e a governança corporativa, que envolve aí transparência de informações. O IBASCAF, por exemplo, aderiu esse ano de 2025 ao programa e vai buscar a certificação, que tem níveis 1, 2, 3 e 4, sendo 4 o nível mais elevado. A reforma citada, trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, afeta também os regimes próprios de previdência da seguinte maneira. Primeiro, a União já adaptou suas regras. Os estados e municípios têm autonomia, mas podem se adequar, tendo aí um prazo de 15 meses após a promulgação da Emenda Constitucional 136, de 9 de setembro de 2025, caso essas entidades, prefeituras, por exemplo,
faça a opção pelo parcelamento de dívidas em até 300 parcelas. Então, é um caso mais específico, muito técnico, não vou entrar em detalhes, mas só para ficar registrado aqui. Então, se você participa de um determinado regime, é bom se informar com a sua administração em relação às regras trazidas pela reforma da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Tem mudanças em idade mínima, tempo de contribuição, cálculo de benefícios e deve recorrer ao seu RPPS para obter informações mais detalhadas sobre o seu caso em particular. Previdência complementar. Aí já é um regime voluntário que visa complementar a aposentadoria, já falei lá no início, seja para pessoas que contribuem ao regime geral ou que contribuem para regime próprio de previdência. Pode ser uma boa opção para quem ganha acima do teto, o teto do INSS. Em 2025 é de R$ 8.157,41. A previdência complementar pode ser muito interessante para quem está nessa condição. Ela pode ser aberta ou fechada, são chamados fundos de pensão. Então temos aí, o que é a previdência complementar aberta? Ela é representada pelos bancos, seguradoras, que oferecem programas como PGBL e VGBL, já muito populares, né? E qualquer pessoa pode fazer. Tem as entidades fechadas de previdência complementar, e os exemplos são a Previca, do Banco do Brasil, a Petro, que é da Petrobras, a Funpresp, que é de servidores federais, a RJPrev, de servidores do governo do Estado do Rio de Janeiro e de alguns municípios para os quais a RJPrev presta esse serviço, e muitas outras entidades de previdência complementar existentes no Brasil. As regras variam também conforme o plano contratado. Existe o chamado plano de contribuição definida, que é o que prevalece hoje em dia. O propósito desse vídeo não é entrar em tantos detalhes. Previdência complementar para servidores públicos. Os entes, como os municípios, por exemplo, estão obrigados a oferecer para novos servidores com salários acima do teto, aquele teto que eu citei para 2025, né? As contribuições do ente servidor e do ente público. É bom reforçar que, normalmente, a previdência complementar para os servidores públicos tem a contribuição do servidor e tem o empregador, ou seja, o município, o governo do estado, a autarquia, o órgão ao qual ele esteja vinculado, dobrando esse investimento. Quer dizer, se a pessoa contribuir com R$ 100, o ente público contribui com outros R$ 100. Isso é um atrativo muito grande, mas deve ser visto caso a caso, em função, inclusive, da questão do teto, como eu citei agora há pouco. Dando sequência, e já chegando na parte final do vídeo, vamos fazer algumas reflexões. Por exemplo, desafios e sustentabilidade dos regimes de previdência. Há déficits atuariais em vários regimes, né? E parte disso se deve a questões estruturais. Há necessidade de reformas para o equilíbrio financeiro, portanto, e o planejamento individual se torna essencial. Aí é que entra em cena o trabalhador pensar na sua aposentadoria, inclusive, o mais cedo possível, né? Como eu falei lá no início, isso não é muito habitual. As pessoas geralmente deixam para pensar sobre isso mais para frente, o tempo passa rápido e aí se torna um pouco mais complexo pensar num regime complementar, por exemplo, mas pode haver tempo sim, então fique atento a isso. Tendências no setor. Crescimento da previdência complementar, acabei de falar, é uma tendência porque as pessoas pensam digamos, melhorar a sua renda quando chegarem no momento de se aposentarem. Há uma popularização dos fundos fechados e privados, nesse caso, os fundos abertos, né? Como eu já descrevi antes, ou seja, uma busca das pessoas pela melhor maneira de alcançar um complemento da sua aposentadoria. Educação previdenciária como política pública é algo fundamental e a nossa contribuição se dá também através desse canal do YouTube, já falei sobre isso. Inclusive, é um dos pilares fundamentais, como já comentei, daquele selo Progestão, porque educação previdenciária propicia um melhor entendimento sobre esse assunto e permite, portanto, um melhor planejamento por parte de todos. Conclusões. A previdência é essencial para a dignidade do trabalhador no final de carreira, acho que isso é indiscutível. Mudanças como as que aconteceram em 2019, e não serão as últimas mudanças, certamente, exigem atenção e planejamento. Conhecer os regimes é fundamental para garantir direitos, e a nossa intenção aqui é contribuir para isso.
perguntas, debates. Eu vou deixar aqui no ar algumas questões. Eu gostaria que você que está me assistindo repercutisse através dos comentários e perguntas, ou mesmo sugestões, nos trazendo retorno a partir do que você viu nesse vídeo e de dúvidas que você tenha e que eventualmente não foram comentadas aqui. Conta pra gente. E você pode comentar aqui, mesmo no YouTube, claro, nos comentários do vídeo, mas fique à vontade para enviar um e-mail para meuibascaf@ibascaf.rj.gov.br e me comprometo a responder a todos com a maior clareza possível e também com a maior rapidez possível. Como eu disse lá no início, esse vídeo teve como objetivo demonstrar as principais características do regime geral de previdência, do regime próprio de previdência e da previdência complementar. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.